Gente, que é coisa de São Paulo. Isso aí, tanto é que está acontecendo e não é de hoje. Pra você ter uma ideia. São Paulo está fazendo isso São Paulo aí. perdeu sua linha completamente. Desde a época do Juvenal já era essa bagunça. São Paulo perdeu o seu norte. São Paulo perdeu o seu rumo. O dia que o presidente disse para os repórteres informalmente, o Ricardo é meu treinador, eu disse aqui no mesmo dia, não é a realidade dos fatos. Não é a verdade. O Ricardo não será o treinador do São Paulo na próxima temporada. Houve aqui, agora tá confirmado isso. E não conseguiu. Tá todo o terreno preparado para o Rogério Ceni. Será que vocês não estão vendo isso? Ele não conseguiu fazer o trabalho que se esperava do técnico do São Paulo. Sim. Né? E eu não vejo por-quê. A colocação do São Paulo. Eu não vejo por que toda essa ira do Pascoal. Os números mostram isso. E outra coisa, tem um outro lado da questão. Eu acho que se tiver, seja Rogério Ceni, seja qualquer outro, se tiver que demitir o treinador, já se sabe que não vai ser mais ele, ou já se sabia. Pô, contrata outro, esse técnico já começa a fazer o planejamento para o ano que vem. Claro. Não vejo nenhum tipo de problema, esse tipo de coisa. Melhor demitir agora do que você demitir no final do campeonato. Sim, mas é a falta de palavra do São Paulo nunca existiu falta de palavra, Samuel. No futebol, a verdade no futebol não dura 24 horas. Isso aí eu conheço desde que sou garoto. Agora, esse negócio do São Paulo... Vou só contar uma historinha para vocês. Eu dei a notícia que o Antônio Carlos seria o novo gerente do Corinthians. O senhor André Sanches me desmentiu no ar. E depois o que aconteceu? O Antônio Carlos foi contratado e ele estava jogando pelo Santos. Eu dei uma Costa contratado pelo Corinthians. Os caras desmentem, cara. O empresário da Costa entrou na Rádio Jovem Pan no dia e falou que tinha que perguntar para quem deu a informação que isso era um absurdo, que não sei de onde o cara tinha tirado isso. E aí, meia hora depois, eu de sacanagem postei o número do voo e o horário que o Acosta chegava. O grafite, eu estava na Rádio Globo com o Pascoal lá, dei a notícia que o grafite estava deixando o São Paulo. E aí o João Paulo, coitado, o João Paulo não sabia, porque foi na Justiça. E eu tinha informação da Justiça. Ele deixou o São Paulo, foi uma informação fantasiosa. E não era fantasiosa, era real. Agora, às vezes o cara é obrigado a mentir, porque colocaria o Antônio Carlos, no caso do André Sanches, numa situação delicadíssima, que ele assinou com o Corinthians, sendo atleta do Santos, e o João Paulo de Jesus, coitado, o doutor João Paulo não sabia. Que previa isso, ele veio até com uma camisa em homenagem ao saudoso Tele Santana. Grande Tele. Você já previa isso hoje? Olha bem, já a demissão do Ricardo Gomes não me causa estranheza, mas no momento sim, eu achei que ele seria demitido após o término do Campeonato Brasileiro. Eu achei. Agora, na reta final, por mais que o São Paulo não mexe nada, eu até acho que você pode utilizar a tática que o São Paulo utilizou, para inclusive já trazer o novo treinador, já começar um projeto para o ano que vem, mas eu, se fosse da diretoria do São Paulo, até poderia manter uma conversa paralela. Cara. Não é enrolando. Mas você cozinha o galo até o término do Campeonato Brasileiro para não causar uma bomba como essa. Porque, inclusive, Pascoal, o Hudson deu uma declaração hoje também, contrariando o Rodrigo Caio. O clima no São Paulo não é bom. Quando você traz uma informação como essa demitindo o treinador, você agrava ainda mais o ambiente que já está ruim. Então, a cronologia, olha, semana passada o Rodrigo Caio deu uma entrevista falando abertamente que faltava comprometimento a muitos jogadores de São Paulo. Muito jogador não tem empenho. Não tem empenho. O Hudson hoje... Não. Depois do jogo contra a Chapecoense, o time perdeu. O Maicon e o goleiro, o Denis, disseram a mesma coisa que o Rodrigo Caio. E hoje o Hudson falou totalmente o contrário e agora o Marco Aurélio Cunha demite o Hudson falou o contrário, mas o Hudson esculhambou o elenco também, né? Pô, ano passado a gente tinha 6 jogadores de seleção na frente, agora não tem nenhum. Não, mas eu não vi isso com ar pejorativo não, Flavinho. Eu ouvi a declaração do Hudson e na minha análise ele está correto, porque ele falou, ano passado nós tínhamos 6 jogadores aqui do meio campo para frente que faziam uma diferença. Ele citou até Kaká, ele falou de Luiz Fabiano, falou de Caleri, de Ganso e tudo mais. Ele tem razão. Esses jogadores, eles fazem razão, mas isso pega mal pro elenco, né? Você não fala com os companheiros. Porque o que o Rodrigo Caio falou foi pior ainda. O Rodrigo Caio falou, precisava ter mais homens aqui. O que o Rodrigo Caio falou é outra história. Nós estamos analisando aqui o Hudson. O que o Hudson falou, não deveria ter falado publicamente. A gente tinha Luiz Fabiano, Kaká, Ganso, Caleri. Hoje nós temos Chaves, Refúgio. Exatamente. A minha dúvida é saber se lá no vestiário, como se não fosse grande coisa. Lá no vestiário, o cara tem peito de falar isso pro companheiro. Ó, tá uma bagunça, aqui ninguém veste a camisa de São Paulo como deveria, aqui tem covarde, tem pipo. Fala. O Hudson falou que achou pesado as declarações do Rodrigo Caio. Tinha que falar lá. O Hudson disse, ele pegou e falou, eu respeito, mas eu não concordo. Achei pesado o termo que o Rodrigo Caio utilizou. Agora, o torcedor do São Paulo aqui, ó, Pascoal, o torcedor do São Paulo aqui no Twitter, o Twitter tá fervendo aí, o torcedor do São Paulo, a maioria que eu tô lendo aqui os comentários, comemorando a saída do Ricardo Gomes.
E agora, o Renan SPFC fala aqui, ó. Agora só falta o Denis, o Miguel, não, ele fala Miguel Bastos, ele não fala Michel. Wesley Carlinhos. Daí sim, o São Paulo Futebol Clube pode pensar em ter melhor aproveitamento em 2017. Você concorda? Denis, Miguel Bastos, como ele fala, o Wesley Carlinhos tem que sair Eu acho que, tirando o Denis dessa relação, os outros todos não têm mais condições de jogar no São Paulo. Mas o Denis você acha que tem? Na minha avaliação, Tecnicamente, acho um bom Denis toma um gol. Tecnicamente, a torcida não suporta ver o Denis, O cara. Denis toma um gol, parece que caiu o mundo, e as que ele pega ninguém conta. O Denis é maluquice pela torcida do São Paulo. O torcedor do São Paulo prefere ver a sogra do que ver o Denis. Tá de brincadeira. Porque ele está substituindo, sabe quem? Rogério Ceni. Não importa. Se botasse o Gilmar dos Santos Neves lá, ia ter problema. O Praz substituiu o Marcos e a torcida adora o Praz. Depois de quantos O Jailson está substituindo o Praz, a torcida do Palmeiras adora o Jailson. Quantos jogadores que Como tentaram assim? fazer essa substituição? O Denis, Savoy, eu concordo contigo. Tecnicamente ele não é ruim. Só que no São Paulo ele não calhou. Só que é o E seguinte, hoje ele tem um lastro de erros que a torcida do São Paulo o São Paulo vai ter de volta o Rogério Ceni, mas não para ser goleiro. O que é um erro também. Não para ser goleiro. Peraí, um por vez. Não tem, a gente Desculpa sempre tem aí, que falar Flávio, isso, interrompi rigorosamente nada contra a figura, mas eu acho que tecnicamente ele é um goleiro ruim. Claro que é. Eu acho que essa coisa de... Ele tá inseguro, Flavinho, não é ruim. Mas inseguro, né? mano, olha, um atleta Denis não vai virar na posição de goleiro, posição de goleiro, quando a gente fala assim, o cara é goleiro, ele é bom, vírgula, mas é inseguro, mas falha demais, mas toma gol possível. Então ele não é bom. Eu discordo. Porque o Danilo Fernandes é um exemplo disso. Ele saiu do Corinthians questionado. Exatamente, Demorou por quanto esses tempo para quesitos. poder... Por esses quesitos. E o que chega de bola Conta no pra gol mim dele. quantos jogos o Danilo Fernandes E o que fez chega no de bola Corinthians no como gol titular. dele. Conta pra mim, não chega a 10. Não chega a 10. Peraí, tá diferente do Denis. Não é diferente. O Cássio era o terceiro goleiro do Corinthians. Pera um pouquinho. O Danilo Fernandes nunca foi titular absoluto do Corinthians. Mas ele teve chances como Não titular. teve, E não teve. agradou. Mas era um momento ruim, né? Mas tudo bem, mas não agradou. Mano, acho que são casos Gente, completamente eu podia diferentes. ver o Danilo. Por exemplo, você quer saber um goleiro que cuja história equivale à do Denis? O Bruno, no Palmeiras. Porque quando o Marcos saiu, ele foi o primeiro goleiro a assumir o Palmeiras. Não, foi o primeiro, foi o Deola, não foi? Foi o Deola, depois Foi o de hora, Bruno. depois o Bruno. Acho que foi. Mas o Bruno jogou bastante tempo. Jogou também. Não é a mesma coisa. Falhar. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bacana, legal pra caramba. A gente vê ele treinando, não sei o quê, escola de goleiros do Palmeiras e tal. Mas só que ele falha, só que ele toma gol impossível, só que ainda não está ele é preparado. inseguro. Então não é bom. E o que chegava de Tanto que bola ele pro saiu, Bruno foi também, jogar na né? Portuguesa, foi jogar em outros times. Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. Ricardo Gomes, página virada, acabou. Eu vou acertar ou eu vou errar? Em junho eu falei, o treinador do São Paulo em 2017 será Rogério Ceni. Eu vou errar ou vou acertar? Não, a tendência é que você acerte 100%, né? Em junho, quando você deu notícia, no meio do ano, estava lá um nome na mesa do presidente do São Paulo que relutava a aceitar. Depois de algum tempo, ele passou a aceitar o nome e depois achou que a ideia era maravilhosa, até porque tem eleição em abril. E é o que eu digo, hoje o São Paulo está ao sabor do grito da torcida, ao sabor do grito que vem das cadeiras e principalmente o grito que sai do Conselho do São Paulo. Então, gritou lá, o presidente do São Paulo está indo ao sabor do grito. É quase guardadas as devidas proporções Olha, da volta do Lugano. Savoia. Torcida aqui. Mas é como treinador. Deixa eu dar a informação para vocês. Treinador, A lógico. produção entrou em contato com algumas pessoas do São Paulo, influentes no futebol, e é o seguinte, o treinador será escolhido ainda em 2016. O Rogério Ceni é um nome, mas segundo apuraram, não é só o do Rogério Ceni. Tá bom. É uma informação, Pascoal. Não, tudo bem. Lembrando, não, o fato de ter o Rogério em outros nomes não significa que o Rogério não será. Lembrando que no dia que o Marco Aurélio Cunha esteve aqui, que faz o quê? Um mês, mais ou menos, Firmani? Um mês. Sentado onde está o Flavinho, nós perguntamos para ele, entre Rogério Ceni e Abelão, Luxemburgo e Dorival. Ele falou, desses quatro, ele falou, o meu gosto pessoal era Rogério Ceni e Dorival Júnior. Vocês lembram ou não? Sim. Lembro. Palavras do Marco Aurélio Cunha aqui, um mês e pouco sentado aqui atrás. Aí. Eu acho que o Dorival não sai do Santos. Hã? Minha opinião, o Dorival não sai do O Santos. Rogério, talvez ele esteja esperando clarear um pouco a situação política do clube, né? Vai ter eleição agora em abril. né? Eu não sei se ele embarcaria nessa já, de cara. Desculpa a expressão, o São Paulo está uma zona. Desculpa a expressão. Tá uma zona. O São Paulo está uma zona. Por isso... Uma pessoa inteligente como o Rogério Ceni
que conhece o São Paulo melhor que qualquer um de nós. Claro, perfeitamente. O cara, ele tem o termômetro da situação. É ele que vai decidir. Ele vai chegar e vai dizer, o quê? Nessa zona Desse aí, jeito, com essa zona, eu vou esperar a eleição, aí talvez eu assumo. Aí talvez ele vai esperar. Ele vai esperar. Você acha que ele vai clarear o elenco? Ele vai esperar clarear o elenco. Ele vai esperar agora, esse aqui não tá, esse aqui saiu, esse aqui eu não quero. Ele vai chegar com o terreno limpo. Claro, ele já tá. Ele já sabe quem tem que sair, quem tem que O Marco Aurélio, diretor executivo do São Paulo, ele já está fazendo o serviço. Alguém tem que fazer esse serviço. É afastar os caras que ninguém quer. E a partir daí o Rogério vem como aquela figura iluminada para dirigir o São Paulo e para o presidente do São Paulo ganhar a eleição. Ou vocês têm dúvida disso? Uma coisa é pegar terreno limpo. Outra coisa é pegar terreno vazio. Não, o São Paulo vai contratar. A informação que eu tenho é que o São Paulo vai contratar mais 3 jogadores. Pois é, isso aí também, o Leleco fala isso toda hora. Não é Leleco. Ele fala isso toda hora, o Leleco. Leco, desculpe. Como ele falou que o Ricardo Gomes era para ser o treinador dele. Então, falou depois da vitória contra o Corinthians. Eu acho que a gente falou aqui que esse era o momento. É muito confortável para o São Paulo, para os dirigentes do São Paulo, todo mundo, o Rogério Ceni jogar para a torcida. Exato. E a famosa bucha de canhão. Saber se ele topa nessa altura. É um grande erro, gente. É um grande erro. O que o São Paulo precisa hoje. Eu não sou advogado do Rogério, não sou empresário do Rogério, entendeu? Mas falo pra você, assume, ligar e assume. Ainda mais então, façam isso hoje. Ainda mais façam isso hoje. Não, aí eu não posso falar. Tem pré-temporada, tem isso, exatamente por isso. Aí eu não sei de elenco. Isso. Eu não sei se o... Leleco. Não, Leleco. Bom, deixa eu falar. Veja, na boa, o Rogério Ceni hoje, ele serviria como um boi de piranha no São Paulo. Ele serviria como um escudo para a diretoria, para tentar tapar uma administração incompetente que o São Paulo tem hoje. Que vem, então vai Mas ser é que tá, Benjamin, já imaginou? Só um minutinho, gente, não dá para colocar em xeque a história que o Rogério Ceni tem no São Paulo, com o maior jogador da história do São Paulo Futebol Clube, colocar o cara como um treinador, tá certo? Que é uma incógnita, por mais competência que o Rogério Ceni possa ter, e eu acho que ele será bem sucedido nesse cargo, mas o momento não é oportuno, Pascoal. Vão utilizar o Rogério agora como escudo, talvez para tapar uma administração incompetente que tem nos bastidores. Eles fizeram isso, por exemplo. Pois é. Com certeza vai fazer isso. Tá na cara que será isso, Fabinho. Isso você está coberto de razão. Mas é que tá, senhor, mas não vale a pena pro Rogério Ceni. Pro São Paulo é importante ter o Rogério Ceni lá. Pro Rogério Ceni não é importante ter o São Paulo nesse exato momento. Esse discurso você tem que chamar a câmera, que nem, como é que faz o Pascoal? Aqui, mas eu vou proibir de levantar. Eu não posso mais levantar. Você tem que fazer o seguinte, Rogério, não caia. Não vai para grupo com esses caras. Não vai para grupo com esses caras. É pro Rogério você falar. Então, mas é isso que eu tô falando. Então é ruim. Então pro Rogério Ceni é péssimo assumir hoje como então, São Paulo. Falo eu igual o Pascoal. Vem aqui, ó. Vem aqui comigo. Vem para grupo. Não, e a mão? Rogério Ceni, a vida é feita de desafios. Que clichêzão. Calma, não plano lá, deixa ele crocodilo nada lá. A vida é feita. Sabe esses caras aí, todos uns pé de breque do caramba, esses dois aí. 2 pé de breque aí. Sobe a subida com freio de mão puxado. Você não atravessa 23 agora quando vem dado? É um desafio. Rogério Ceni. Palhaço. Rogério Ceni, realmente é uma comparação perfeita. Deixa eu falar pra você que esses trouxas não deixam eu falar. A vida é feita de desafio. Você se preparou para isso. Você está se preparando para isso. Está se preparando? Não preparou. Gente, mas posso treinar. Não é isso. Ele se preparou, mas está preparando também, pô. Não é? O cara não está preparando, bem. A gente está sempre ele não está pronto. A gente sempre está se preparando. Você não está pronto para tudo na vida. Não, para algumas coisas eu estou. Não, para as outras não. Rogério Ceni. Isso que eu estou perguntando, Benji. Ele está preparado para esse momento. Vai, fala o que você quiser, vai. Gente, pelo amor de Deus. A gente não consegue terminar a frase. A próxima vez que eu te cortar, se você tiver veja, eu vou fazer igual. Posso terminar? Pode. Obrigado. Rogério Ceni, você se preparou para isso? Você continua se preparando para isso? Pode ser? A vida é feita de desafio. O teu sonho, a qual 2 anos atrás você falou numa entrevista para mim, era ser treinador do São Paulo. Se tiver o convite, aceite, cara. Aceite. Não tenha medo não, como você não tem. O ano de São Paulo é um ano de reformulação. Você vai chegar num momento propício. Porque quando tiver o São Paulo tricampeão brasileiro, ou octacampeão mundial, ninguém vai chamar. É a hora da reconstrução. O São Paulo vai ter tempo, você tem dezembro inteiro, você vai ter janeiro para se preparar. O ano de São Paulo não está na Libertadores ano que vem. Vai ter pressão, vai ter, mas é menor. Não vai nessa do boi de piranha. Qualquer boi de piranha, o quê? Servirá de escudo. Eu estou errado, Pascoal?
Vocês querem ver o Ceni pegar A única ressalva que eu faço é que eu acho que o Rogério Ceni pode ser... Porque se o Dorival Júnior aqui bancada pode atingir um marco do São Paulo, pode atingir um gênero. Agora, eu ouvi o Leão, o Emerson Leão esteve aqui, o Emerson Leão falou que se tiver a chance, tem que pegar. Não, eu só penso na hora de contratar, o São Paulo sempre gosta e sempre gostou dessas coisas novas, inéditas, né? Na hora de contratar, muito legal. Eu quero ver na hora de demitir o Rogério Ceni também. É lógico. Eu quero ver lá na frente, na hora de demitir. E se não precisar demitir? Eu acho que vai dar certo. Sabe por quê? Ô, Benja, eu acho que vai dar certo, porque ouvindo as entrevistas do Rogério Ceni, ele sempre foi um cara acima da média. Não como jogador, não, mas como um cara bem informado. Vai jogar com um time lá da Bolívia. Ele sabe quem é o artilheiro, a campanha dos caras, como jogador de futebol. Imagino que, como treinador, esses conhecimentos serão ainda maiores. É um cara que sabe lidar com o jogador, tem liderança e tem respaldo da torcida. E da mídia também. E da diretoria, que muita gente gosta e muita gente não gosta. Eu gosto do Rogério Ceni. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Não sei se seria bom para ele agora. Eu acho que essa é uma questão que a gente coloca. Eu falei. E acho também que, na minha opinião, eu acho que ele deveria começar um pouco por baixo e subindo devagarzinho. Não de cara pegando o time do São Paulo. O Parreira é um cara bem sucedido? Sim. Eu não acho. Não acho? Mais ou menos. Pô, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. Ok. Foi campeão do mundo pela seleção. Trabalhou em O que mais que ele fez? Ele foi bem pelo Corinthians, ganhou o Rio São Paulo, ganhou o Paulista. Pegou um trabalho feito pelo Carbone. Pegou um trabalho, se a gente fala... Em 1984 o time jogava com a cara dele, que era posse de bola. Não, senhor. Ele pegou o Fluminense nos últimos 8 jogos. Mas jogava com a cara dele. Não, senhor. Eu fiz aquela final. Não, senhor. O Fluminense de 84 foi montado pelo Carbone. Mentira minha? Inclusive 0-0. Mentira. Carbone montou aquele time. O que eu quero dizer é o seguinte, o Parreira tem uma carreira bem sucedida? Tem. Super bem sucedida? Não. Alguém fala melhor que o Parreira? O Parreira fala 2 ou 3 idiomas e dá cursos na Europa e aqui no Brasil também. Só isso não basta. O Rogério fala bem, é bem articulado, conhece futebol, deve ter aprendido a falar inglês, porque estava lá agora há pouco tempo. Espanhol fala Só isso não basta. Só isso não basta para a gente chegar aqui e afirmar: o Rogério Ceni será bem sucedido. Nós estamos vendo o trabalho dele em campo. Mas também não pode dizer que não vai ser bem sucedido. Não, claro que não. Claro que não. Porque está todo mundo dizendo que o Rogério Ceni será o futuro Guardiola não de São Paulo, do planeta. Vai ser um sucesso. Todo mundo está dizendo isso. Ainda não se pode dizer isso. Com base no quê? Eu não falei isso, eu falei do São Paulo. Eu só discordo de você que o Parreira é um cara que não é bem... Eu não acho que ele tem um sucesso... compatível com o conhecimento dele, é Exatamente. Isso? Só com relação ainda à oportunidade que o Pascoal citou, que o Léo disse aqui no nosso programa. Eu até respeito. Lembrando que o Leão em 87 era goleiro, parou, assumiu o esporte e foi campeão brasileiro. Ainda jogou. E ele não tinha nem planejado. Não tinha nem planejado. Mas, por exemplo, uma coisa é o William José ele recebe uma proposta do Real Madrid. Ele não pode pensar 2 vezes. Ele não tem nem que dar tchau pra mãe, tem que embarcar pra Espanha e jogar lá. Agora o Rogério Ceni, por toda a história que ele tem no São Paulo, essa oportunidade, Pascoal, é um cavalo selado que passará inúmeras vezes à frente dele. O dia que o Rogério disser isso, quero assumir alguma coisa no São Paulo, não é assim, não é assim. O Rogério Ceni não precisa assumir nada de maneira precipitada. O dia que ele disser quero trabalhar no São Paulo, ele vai ter um... Não é assim. O Rogério Ceni levanta o dedo e fala assim, eu quero dirigir o São Paulo. Pode estar qualquer treinador lá, menos o Tite. O mundo para. Mas ele pode se queimar, hein? Assume o Rogério. Se ele não precisa tomar nenhuma atitude precipitada. Se ele fizer uma escolha mal feita e não der certo, ele pode se queimar. Mas ele só mas é por isso que a gente acha que é precipitado. Uma escolha mal feita. Porque cria-se uma expectativa tão grande em cima dele. Agora é uma escolha mal feita. Se ele optar agora, permite usar a sua palavra? Só para pontuar o que a entrevista que foi dada ao simpático Benjamin Bach, a questão de 2 anos.
O Rogério disse que ele será treinador do São Paulo, ponto. Ele não vai ser treinador do Bala Mistura. Eu gostaria muito lá no meu time, lá no Tracunhaém da Serra, dele ser treinador. Eu gostaria, mas eu não tenho bala para contratar. Então fica lá o Bala Mistura. Mas ele não manda, nem o Rogério Ceni manda no futuro dele. Ele treinador do São Paulo. Ele pode receber uma proposta depois. Ele não se enxerga. O Rogério não se enxerga. Ele pode começar no São Paulo como auxiliar, ele não se enxerga. Ou na base. Não tenho essa certeza. Eu acho que é oportunidade. A única coisa que fica na minha cabeça é o seguinte: alguém na arquibancada chamou o Rogério de burro, de idiota, porque fez uma alteração, essas coisas. E vai chamar. Isso que me pesa. O Leão disse: um dia a página do jogador vira e entra a página do treinador. Na página do treinador é uma outra situação. E ele pode passar por isso. É a única coisa que eu tenho como ressalva. Agora, se ele treinar o São Paulo, gente, ele não vai ser pior que esses caras que passaram do São Paulo, não. Ele não vai ser pior que o Osório. Ele não vai ser pior que esses caras, não. Ele não vai ser pior que esses caras, não. Mas se for do nível desses caras, não serve. Sim, mas não é nem do nível desses caras. O Rogério é muito maior que esses caras. Eu queria só que você me explicasse o que você falou, mano. Aí eu defendo o Rogério, os caras vão falar que eu sou defensor. Precipitada. Precipitada do quê? O cara tá um ano lá, foi fazer curso. Às vezes ele tá empolgado. É um cara que sempre, você pergunta para qualquer jogador do São Paulo com ele já dirigiu o time várias vezes, fazia preleção, mudava a substituição, conhece como ninguém. Por que precipitado? Eu vou te falar, em cima do que o Sormani acabou de te explicar, o par de dinheiro que a diretoria do São Paulo pelo hoje momento não vale a pena, beijo. Não vale a pena. O futebol se ele tivesse, por exemplo, numa administração. Mas peraí, gente. São Paulo será todo ele comandado. A questão não é só essa. Aurélio Cunha, Rogério Ceni, não é só isso, beijo, é muito mais. É muito mais. O Rogério Ceni será assumir São Paulo em um outro momento em que as coisas estivessem calmas nos bastidores, Pascoal, eu apoiaria 100% a ideia. Porque eu acho que é louvável você poder renovar ainda mais um cara desse. Porque eu acho, sinceramente, mas é que dá, Pascoal, esbarra em 2 pontos. Esse que eu estou abordando e o que você falou também. O Rogério Ceni hoje, se ele comandar o São Paulo como treinador, ele tem muito mais a perder do que a ganhar. Ele não vai ter o respaldo da diretoria. Não vai ter, Pascoal. Não vai ter. Porque o Rogério Ceni é muito fresca a história dele como jogador do São Paulo ainda. Ele pagou recentemente, não tem um ano que ele pagou. O Twitter aqui fervendo, Flavinho, você vai falar, o Marcelo Cesário fala aqui, ó, Pascoal, não vai ser o Rogério Ceni, não. É o Luxemburgo, ele está acertado desde outubro. E o Levir Coupe? Não é verdade isso. Isso não é verdade. E o Levir Coupe? Isso me deixa estarrecido. Porque eu falei com uma figura importantíssima do São Paulo. Eu conversei com o Vanderlei. Eu aqui no corredor da Fox. Eu conversei com o Vanderlei. Que isso? Da onde esse cara tirou isso? O que eu acho. Eu falei com uma figura importantíssima do São Paulo, ele falou pra mim, ele vai ser o treinador, ele falou só uma palavra pra mim: esquece. E o Eduardo Batista? O Eduardo Batista é o técnico que está sendo cogitado, inclusive no Palmeiras, caso o Cuca não renove. O melhor técnico para mim pro São Paulo? Antônio Carlos. Não. Dorival Júnior. Esse pra mim cairia como mas ele não vai. O que eu acho é que. Mas não vai. Não, ele vai ficar no Santos. O Santos não vai liberar. Lógico. O que eu acho que. Eu até outro dia eu não achava que o Rogério tinha muito a perder. Porque eu acho que na imagem dele, essa coisa. Mas acho que no momento do São Paulo. Pode talvez fazer mal. Não é para a carreira dele, porque você tem razão, ele só quer ser técnico do São Paulo. Mas se ele for demitido do São Paulo um dia e cair por alguma razão, não suportar, encher o saco, acabou a carreira dele no São Paulo também. Então, eu estou com o Mano, ele pode, claro. Mas o que faz parte do jogo, Pascoal, também é você escolher um momento um pouquinho melhor para você assumir uma função. Eu espero uma baita oportunidade. Você fala, não. Mas agora vamos esperar. Não, gente, a oportunidade chega, abraça. Veja, a discussão é o teu erro. Toda hora. O teu erro é o seguinte. O teu erro é considerar essa uma baita oportunidade. Quem disse que é uma baita oportunidade? Pegar o São Paulo nessa draga aí. É uma oportunidade, não é uma baita oportunidade. Eu acho uma baita oportunidade, sabe por quê? Ele vai poder montar o time do São Paulo. Com dinheiro. Com dinheiro. Dentro das possibilidades. Então, dentro das possibilidades, ninguém faz milagre. Mas aí é que é o negócio, aí é que vai entrar o Rogério. Eu prefiro pegar um time que está na draga do que pegar um time que está voando. O treinador que veio aqui pegar o Corinthians voando do Tite... mas não é voando, não é isso. Não pode fazer tantas comparações. No futebol você vai esperar... vamos ver. Amanhã é isso, Benja. Não é isso. Como você mesmo falou, ele conhece o São Paulo melhor do que qualquer um. São Paulo é um clube hoje que está em ebulição política, brigas internas, sem grana para contratar, um monte de jogador que vai ter de sair, que vai embora. Bastante. A marca é pesada. Uma pergunta técnica. Não renovou o contrato. Ontem chamaram o Rodrigo Caio para acertar, não acertaram a renovação. Não conseguiram fazer a imagem do Rogério. Ele é bacana. Tudo isso que vocês falam é legal. Só que uma hora ele vai ter de botar o pé dentro do campo, vai ter de treinar um time e vai precisar ter um time. Você acha que porque se esse time for uma droga,
como é o provável que será, talvez aí... Ninguém garante isso, Flávio. Eu te garanto. Se você pegar... O quê? Que o time de São Paulo do ano que vem? Não dá pra garantir. Só tem 2 times hoje em São Paulo, no estado de São Paulo, decentes. O Palmeiras e o Santos. Sim, o Corinthians está devendo até as calças. Mas você acha que vai ganhar uma varinha mágica e fazer assim, de repente vai cair? Não é varinha mágica. Em 2002, o Santos estava lá achando que ia cair para a Série B. Tinha 2 moleques na base, virou. O Santos foi São Paulo não tem esses 2 moleques. Tudo bem, mas não pode não ter Diego Robinho. Mas e não tem o Paulo Nobre também para dar um respaldo financeiro. Então, então hoje, treinador, você que está ouvindo o Fox Power Radio, assim, só tem 3 clubes para você trabalhar no Brasil. Não, você pega um cara como o Antônio Carlos, por exemplo, que hoje treina com Juventude. Se o São Paulo fizer uma proposta para ele, aí é uma baita oportunidade. Porque o cara já é técnico há algum tempo. Sim. Ele está na série, subiu agora para a série B, com a Juventude. Foi vice-campeão gaúcho. Onde ele já jogou, onde ele tem uma certa história, tudo mais. Aí é uma baita. História, não, aí é uma baita. Mas ele já é treinador. A do Rogério não vale. Não, é difícil. O BG, como seria o contrato do Rogério Ceni? Por exemplo, ele sempre soube amarrar muito o contrato. Você acha que ele ia dar cara para bater sem nenhum tipo de garantia? Qual seria o salário? Isso é outra coisa. Quanto tempo de contrato? É uma coisa. Agora, o São Paulo não pode errar. São Paulo não pode errar mais. Já errou demais na escolha de treinador. Não pode errar. Eu acho uma coisa de analisar o seguinte: se o Rogério Ceni aceitar, é porque a situação está boa para ele. Porque ninguém conhece mais o São Paulo do que o Rogério Ceni. Se ele aceitar, é porque ele analisou toda a situação e acha que, apesar de tudo isso, ou talvez não esteja tanto em ebulição como a gente está imaginando no São Paulo. E que talvez haja dinheiro como a gente imagina que não tem. A gente não sabe. Sim, então eu acho que a fragmentação da oposição pode ser o indicativo de que o São Paulo não esteja tão